Então, a gente vai fazer uma live aqui sobre convivência familiar e comunitária em tempos de Covid. E hoje nós vamos ter a participação de pessoas bem especiais, com muito conteúdo e experiência no tema. A Jane Valente, que é doutora em Serviço Social e coordenadora do Plano da Primeira Infância de Campinas. A Andréia Santos Souza, que é promotora de Justiça da Infância e Juventude de Campinas. E a Maria José Jeremias, que é coordenadora da Proteção Especial de Alta Complexidade de Campinas. Queria agradecer a presença de todos que estão nos acompanhando e avisar que qualquer pergunta vocês podem fazer aí no chat do YouTube, que a gente vai responder ao final de cada fala. Ok? Muito obrigada. E agora eu vou dar a palavra para a Jane Valente. Boa tarde, muito obrigada, Sandra. Agradeço o convite do Instituto Geração Amanhã. Agradeço a doutora Andréia, partner, trabalhamos juntos em Campinas, e aos profissionais, famílias e crianças e adolescentes que estão sempre nos desafiando, né, em tudo aquilo que nós temos tentado fazer no nosso trabalho. E digo que para começar essa reflexão, eu também compartilho da incerteza, do desafio. Então, por que falarmos disso? Eu me remeto ao início dos anos 2000, onde o direito mais violado, apontado pelo CIPIA naquele momento, era o direito à convivência familiar e comunitária, e que desencadeou, então, a necessidade de um plano nacional que tem guiado aí muitas das nossas ações até hoje. É um plano, então, que fala da proteção integral, assim como o Estatuto da Criança e do Adolescente. O que eu trago aqui para que a gente possa refletir é que a convivência familiar e comunitária, ela é um tema de todas as políticas públicas. Então, falar desse e de outros direitos que compõem a proteção integral é pensar que hoje a pandemia que nós vivemos é provocada por um vírus sistêmico que tem acarretado repercussões sistêmicas e que necessita de respostas sistêmicas. Com certeza, não é só uma vacina, e sim vários contextos que se relacionam na nossa vida que terá que ser enfrentada após essa pandemia. E dentro disso, se nós pensarmos que muitas crianças hoje intensificam a presença com os pais a partir do homework, como tenho visto vários artigos de pediatras e psicólogos dizendo o quanto, e até mesmo ouvindo pais, o quanto tem sido interessante esse convívio, principalmente com as crianças pequenas, outras permanecem na comunidade, vulneráveis, e outras ainda se distanciam dos pais, como no caso das crianças em medida protetiva. Saiu essa semana um interessante estudo da Fiocruz, onde ele apresenta importantes reflexões no documento Saúde Mental e Atenção Psicossocial na Pandemia do Covid-19, onde eles fazem uma reflexão sobre há indícios de que a taxa de mortalidade na primeira infância ou mesmo adolescente é relativamente menor se comparada a outros grupos, né, como adultos e idosos, mas que tem chamado muito a atenção que todas as crianças, apesar de que bom elas não estarem sendo provocadas, né, com tanta intensidade como as outras faixas etárias, elas estão sim suscetíveis às repercussões psicossociais que a pandemia vem trazendo. A neurociência nos mostra, a partir de muitos estudos do desenvolvimento humano, que o estresse ele causa traumas e que o estresse pós-traumático ele pode causar ansiedade, caracterizada aí por um conjunto de sinais e sintomas físicos, psíquicos e emocionais. No caso das crianças, elas estão tendo mais risco, tornando promotores ou prejudiciais do seu desenvolvimento cerebral. Então, a fragilidade do funcionamento das redes de apoio e dos adultos de referência traduzem o resultado nesse desenvolvimento. É preciso educadores, pessoas de referência que possibilitem a escuta, o apoio, a resposta, a rotina. Mas esses adultos estão bem? Eles estão conseguindo exercer esta função de cuidado e proteção?
Novamente, eu me remeto a esse documento da Fiocruz, que chama atenção para a necessidade de dedicar uma atenção especial também às crianças com demandas específicas de saúde, às refugiadas, às migrantes. Se nós pensarmos nas crianças com deficiência, especificamente, elas estão expostas a um maior risco de contaminação pelo vírus por diversos motivos. Elas dependem do adulto, elas dependem do contato direto das pessoas cuidadoras, e isso são questões que precisam ser muito levadas em conta, né, na nossa atuação. Dentre as medidas também adotadas, né, pelas autoridades sanitárias, destaca-se esse distanciamento social que implicou no fechamento das escolas, interferindo então na rotina, nas relações interpessoais na infância. Além disso, as crianças podem ser afetadas também pelas dificuldades financeiras, pelo desemprego, pelo adoecimento dos idosos que fazem parte da sua vida, da sua referência, dos adultos, que trazem implicações ao seu senso de segurança e normalidade. Para as crianças, então, com demandas específicas de cuidado, como as autistas, com síndrome de Down, com impedimentos corporais, experiências de sofrimento psíquico, por exemplo, esse distanciamento social e a abrupta interrupção de uma rotina intensifica esses impactos na saúde. Há de se ver que o Macron, na França, designou que os autistas poderiam ter uma rotina continuada para que isso não afetasse diretamente o seu dia a dia, o seu bem-estar. Então, tomar bastante cuidado com essa desorganização sensorial ou psicológica, compreender que essa questão é essencial para atender adequadamente as necessidades de cada uma das crianças. Então, evita-se o risco de considerar como patológicas, né, as reações que são adaptativas ou decorrentes de problemas sociais que precisam ser enfrentados coletivamente. Se, por um lado, evita-se também negligenciar problemas de saúde mental que venham a surgir ou intensificar durante ou após a vigência da pandemia, nós precisamos estar atentos para o pós-pandemia, para o retorno, não só o durante, mas o depois. E aí eu pergunto novamente, os adultos estão bem? Estão conseguindo exercer essa função de cuidado e proteção? O nível de estresse durante esse viver cotidiano, porque estabelecer uma rotina adaptada à pandemia, há necessidade para que as crianças e adolescentes tenham horários regulares, né, para tentar manter atividades da escola, lúdica, refeições, sono, e enfim, como nós estamos nos sentindo diante de tudo isso? Os lugares que ocupamos em tarefas tão imprescindíveis, como nós estamos para poder cuidar? E independente da linha teórica que a gente assume, nota-se existir um forte consenso entre os estudiosos no reconhecimento da necessidade de cuidados do ser humano presente durante toda a existência humana, mas principalmente nos primeiros anos de vida, variando-se sua intensidade de acordo com cada indivíduo, cada contexto, cada momento do ciclo de vida. É consenso também que nós nos tornamos humanos pelo convívio com outros seres humanos significativos. Também por isso merece um olhar e uma reflexão especial, pois tanto os tratados nacionais como internacionais asseguram essas duas prerrogativas, que a família, a sociedade e o Estado têm que conferir cuidado e proteção. Então, as crianças, por estarem, né, e os adolescentes numa situação peculiar de desenvolvimento, ele tem necessidade de cuidados especiais. E esses cuidados, eles são de responsabilidade compartilhada da família, da sociedade, do Estado. Nesse conjunto insere-se também a comunidade. E a rede de apoio exercido pelos parentes próximos, pelas pessoas significativas em sua vida. A necessidade dessa proteção especial e esse cuidado sendo responsabilidade dos serviços públicos, como nós estamos? Como nós estamos fazendo para garantir esse cuidado especial? Algumas reflexões e cuidados de todos nós, há necessidade de ser pensada, gestores,
cuidar de quem cuida, para que a gente não corra o risco de voltar a questões bastante sérias que já evoluímos, como o risco da totalidade, de achar que dentro do serviço de acolhimento tem que acontecer todas as ações. Levamos tanto tempo para incluir a família, e agora? Famílias distantes de afetos, de beijos, de abraços, e uma criança que depende tanto disso. Nesse momento, então, como gestores, precisamos acolher o educador, acolher os profissionais, porque é fundamental. Apesar dos seus medos e angústias, ele precisa incorporar que ele, pessoa humana, é a única pessoa que a criança tem naquele momento, ou as únicas pessoas que estão próximas da criança e que significam essa figura de referência, e como figura de referência há a necessidade de sustentar o olhar da criança. Nós temos ouvido as crianças e os adolescentes. As crianças pensam, sentem, reagem diante dessas situações. A pesquisa que eu realizei nos serviços de família acolhedora evidenciou que o tratamento oferecido às crianças e aos adolescentes inclui a crença nas suas possibilidades de participação nas questões relativas às suas próprias vidas. Então, nesse aspecto, evidencia-se também existir um trabalho que precisa se sustentar na verdade, possibilitando que as crianças e os adolescentes sejam incluídos no contexto como protagonistas. Em outras palavras, oferecer o cuidado e a proteção repercutidos em uma sustentação segura para que eles próprios enxerguem a verdade de suas próprias vidas e criem condições para o seu enfrentamento. Com base na autonomia, incluindo então a criança e o adolescente, significa também possibilitar o desenvolvimento de uma segurança necessária para que eles continuem despertando o sonho, o desejo presente e futuro. E esses espaços de escuta individuais e coletivos precisam ser apresentados como apoio para toda e qualquer situação que envolva as relações interpessoais neste momento tão difícil em que as crianças também estão inseridas. Não é preciso ter medo de conversar sobre o que está acontecendo com as crianças. Elas já ouviram falar sobre o vírus e é possível explicar de uma forma compreensível e honesta sobre a doença. Orientar com relação às medidas de cuidado e prevenção, esclarecer dúvidas e permitir que expressem sobre isso, a respeito disso. Porque a voz da criança e do adolescente precisa ser a expressão do cuidado e proteção, de adultos que a considerem um ser em condição peculiar de desenvolvimento, merecedor de toda a proteção da família, do Estado e da sociedade. Essas questões precisam ser levadas em consideração no trabalho profissional. Por isso, precisamos trabalhar com a família, não deixando a família isenta disso, dentro da possibilidade, e com a rede de serviço de proteção, criando condições para que eles próprios participem das decisões, das ações necessárias durante todo o processo, para que, através dessa reflexão e da prática, possam ir se apropriando de possíveis soluções dentro do seu universo de possibilidades objetivas e subjetivas. Eles estão se formando, criando a cada dia e a cada situação. As crianças também podem estar mais estressadas diante dessas restrições de mobilidade e de contato com seus pares e outros adultos significativos das suas vidas. E, portanto, podem reagir de forma mais agressiva às demandas externas e às solicitações dos familiares. Então, a realização de encontros online com mediação de profissionais de referência por internet, telefone, aplicativos, redes sociais é desejável e constitui uma estratégia importante de promoção de saúde mental. Recomenda-se a criação de grupos a partir de uma lógica comunitária e territorial, preferencialmente em torno de temas de interesse das crianças, que elas se habituem com isso a participar das redes, do grupo, para que também as suas famílias e as pessoas de referência entrem nesse mundo onde, neste momento, tem um significado muito grande no seu desenvolvimento. Já indo para o final, eu quero dizer que as crianças
podem ser incentivadas a participar desses encontros, pois elas também necessitam verificar que todos estão bem, incluindo familiares, cuidadores, profissionais que interajam com ela ou que vinham interagindo. Esses dias eu vi um vídeo muito bonito de uma escola aqui de Campinas, onde todos os professores fizeram pequenas mensagens para encaminhar para o WhatsApp dos familiares, para que as crianças pudessem ouvir a voz dos professores, dos educadores. Por fim, é válido notar que a redução do número de pessoas nas equipes de atenção à saúde, assistência e proteção pode resultar em dificuldade ou impossibilidade de acessar diretamente as famílias que mais precisam de cuidados no momento da pandemia. Então, o nosso olhar precisa ser redobrado. Nesse sentido, é necessário que os serviços, especialmente os de saúde mental, mantenham dispositivos de contato com os usuários, ainda que remotamente. Recomenda-se o fortalecimento intrasetorial, o quanto a capilaridade dos territórios na intersetorialidade fazem parte, né, dos prazos que permanecem na vida das crianças, dos processos, né? Então, os serviços devem manter uma rotina de monitoramento por canais remotos para os casos de maior vulnerabilidade, além de criar planos de ação para a realização de visitas domiciliares, caso haja um agravamento das condições de vida, respeitando, então, as medidas de segurança sanitária. Oferecer segurança para os profissionais, para que eles possam oferecer a segurança para as crianças e adolescentes. Já mesmo encerrando, eu quero dizer que essa semana, conversando com um amigo, com o Júlio, ele falou de uma questão para que a gente tomasse cuidado de manter máscaras transparentes nos serviços de acolhimento, para que as crianças pequenas, principalmente, não deixassem de ver o rosto dos educadores, né? E o quanto isso também é importante para os adolescentes. O quanto que este olhar que significa, que diz, que fala com o corpo, o quanto que a expressão que a criança e o adolescente precisa, realmente pode ser motivado também por um cuidado como esse. Então, essas visitas, né, por vídeo, muitas vezes não são suficientes, né? Então, talvez a gente tenha que ocupar algum jardim, um espaço aberto, se necessário, com todos os cuidados. E é imprescindível que as equipes tenham supervisão e apoio psicológico. Cuidando de quem cuida, o suporte aos trabalhadores do serviço de acolhimento, cuidar desses adultos de referência, porque tem sido muito desafiador. Lugares que já trabalhavam com metodologia, eu tenho percebido, e com gestão de processo, estão inovando de forma surpreendente. Nós ficamos encantados de ver a disposição dos profissionais em manter os vínculos. Porém, também, quem não tinha metodologia, a gente percebe as dificuldades acentuadas. Então, precisamos de uma reflexão contínua, não ficar sozinhos. Participar de reflexões como essa, mesmo que muitas vezes percebi essa semana que quando falamos de algo com metodologia, no momento de tantas deficiências, muitas vezes os profissionais falam, mas isso nada existe onde eu estou. E pode causar, inclusive, ansiedade. Mas é importante pensar, tentar reunir condições para uma metodologia de trabalho, para que a gente possa, então, projetar possibilidades, esperança, sempre na tentativa de acertos. Que a curiosidade nunca morra em nós, profissionais, para que a gente conheça uma metodologia nova, para que a gente possa conhecer algo novo. E realmente eu encerro a minha fala dizendo, eu tenho certeza que nenhum de nós irá errar, porque nós nunca levantamos da nossa cadeira, da nossa cama, para dizer, hoje nós vamos errar. Então, nós vamos tentar acertar e vamos tentar acertar juntos. Isso está muito novo para todos nós. Então, vamos cuidar com o melhor de nós, com o melhor daquilo que existe em nós, para que juntos possamos vencer a problemática que está posta para cada um de nós. Muito obrigada. Jane, teve algumas observações aqui no chat, que famílias e crianças, né, não têm acesso, alguns não têm acesso à internet.
Que recomendação você daria para lidar com essas situações? Então, a gente tem conversado também sobre isso com algumas pessoas, e uma delas, talvez esses sejam os lugares onde nós tenhamos que buscar as pessoas para visitas em lugares abertos, em lugares onde a gente promova uma segurança. E a partir daí, talvez criar com essas pessoas, né, uma rede de apoio, alguém da família, com horário pré-agendado, onde a pessoa possa, eu digo assim, o primeiro contato tem que existir, mas depois, na sequência, ele pode já ser combinado que outros profissionais poderão, outras pessoas da família, da rede de apoio, poderão emprestar o equipamento, emprestar o telefone, mas nós não podemos deixar. Para a criança, um dia faz muita diferença, dependendo da idade em que ela está. Jane, mais uma pergunta. Estão perguntando sobre família acolhedora, sobre acolher uma segunda criança, de acordo com a portaria 59 da SNAS. Sim, está liberado, né? Isso dentro da normativa, mas a gente nunca vai deixar de ter o cuidado para avaliar se a família está em condições de poder acolher a segunda criança. Se ela estiver, tudo bem, não tem problema nenhum. Então, vamos agora dar a palavra para a doutora Andréia, e depois, se tiver mais perguntas, a gente retorna, eu vou anotar aqui, a gente retorna novamente com perguntas para você, Jane. Obrigada. Okay. Olá, boa tarde a todos e todas. Primeiro, dizer da minha alegria e agradecer muito o convite da Sandra, do Instituto Geração do Amanhã, da Jane, que também me convidou, e uma alegria estar aqui de novo com os companheiros de luta de tantos anos lá na Promotoria de Justiça de Campinas, na infância, e a Jane já há bastante tempo também antes, quando eu estava até em outra comarca, me ajudou a inserir o programa de família acolhedora. Bom, a minha fala vai ser um pouquinho mais prática da experiência que a gente teve em Campinas com essa situação da pandemia, né? Eu tinha, na primeira semana de março, eu estive fora num congresso e assim que eu voltei, eu fui colocada em quarentena, antes da quarentena oficial que a gente está agora, né? Por conta de ter estado no exterior e em contato com pessoas, muitos europeus, e que lá já estava a coisa bem mais séria, né? Então, por orientação e por determinação dos meus superiores, eu tinha que ficar afastada da promotoria. Mas eu estava trabalhando em casa, remoto, né, de quarentena. E aí eu recebo, na terça-feira, eu voltei a trabalhar na segunda, dia 15 a 16 de março, e na terça-feira eu recebo um telefonema da Zezé, e vocês vão ver, a Zezé vai falar depois, diferente de mim, que sou mais agitada e mais assim, a Zezé é calma, tranquila, e assim, não foi dito, mas eu acho que ela me permite dizer, ela é pastora, então ela tem aquela sabedoria, aquela tranquilidade, né? Então a coisa está pegando fogo e ela vem e diz assim, olá, doutora Andréia, a senhora está bem? Como vai? Olha, nós estamos com um problema aqui, estamos com um probleminha nos serviços de acolhimento. Porque aí, detalhe, aí foi decretado o isolamento social, né? Ela falou, nós estamos com um probleminha aqui no serviço de acolhimento, porque alguns funcionários, alguns servidores do serviço estão questionando se eles têm que ir trabalhar porque eles estão em alguma situação de risco, ou são diabéticos, ou têm mais de 60 anos, ou tem alguém na família, né, ou tem alguma condição cardíaca, enfim. Alguma situação dentre aquelas em que os servidores estavam sendo determinados que ficassem em casa. Só que o serviço tem que continuar. E nós temos hoje cerca de 380 crianças acolhidas nos diversos serviços. São 25, se não me engano, fora os de família acolhedora, né? E então a gente está questionando para a senhora o que a gente faz. Nós já avisamos que o serviço é essencial, então o serviço tem que continuar,
Mas, por outro lado, a gente não pode desobedecer essa determinação de alguns servidores terem que ficar em casa. E alguém ficou sabendo que em algum lugar, se não me engano, Santa Catarina, uma entidade de acolhimento havia distribuído, vamos dizer, as crianças acolhidas entre os servidores, eles cada um levou a criança para sua casa, e aí resolveu essa situação. Só que em Campinas, com 380 crianças, não dava, eu nem sabia dessa situação, não dava para se pensar uma solução como essa. E aí eu perguntei, falei, bom, a pandemia é uma situação inédita. Não existe previsão, não existia previsão, nós vamos ter que inventar essa roda agora aqui, dentro dos limites da lei. Também não acho que a gente possa aleatoriamente tirar as crianças, né, das entidades, mas nós temos que adequar essa nova situação. Aí, e foi assim muito interessante, porque nós já tínhamos um contato muito bom, né, sempre tivemos, mas aí estreitou mais ainda, porque formamos já um grupo de WhatsApp, né, eu e as demais parceiras ali da alta complexidade, e eu falei, bom, então vamos pensar. Vamos primeiro pensar o seguinte, vocês peçam para os serviços mandarem para mim um relatório bem completo de cada criança, cada caso, que eles entendam que exista a possibilidade de sair. Seja porque já estão com o PIA conclusivo para a reintegração familiar, mas que ainda por algum motivo, burocracias do processo, que às vezes ainda acontece, né, ou na maioria das vezes, não foi ainda examinado, né? Veja as crianças que têm aí padrinhos afetivos, porque nós temos um programa bem ativo de apadrinhamento afetivo, né? Veja se algum padrinho se dispõe a ficar com esses adolescentes, a maioria é adolescente, né? Veja se a gente tem famílias acolhedoras que estejam aí sem nenhuma criança agora, ou que se disponham a receber uma segunda criança. E também aí, em última, num grau assim de escalonado, né, na última hipótese, alguns desses servidores ou que não vão conseguir trabalhar, né, poder trabalhar porque estão nessa situação de risco, ou outros também que se disponham, que têm um vínculo com a criança e tal, se disponham a receber uma criança ou adolescente na sua casa. Vocês me mandam esses relatórios e eu vou. O Estatuto da Criança e Adolescente prevê, no artigo 33, parágrafo 2º, aquela guarda excepcional para fins excepcionais, fora dos casos de tutela e de adoção. Não há a menor dúvida de que uma pandemia como essa é uma situação excepcional. Não há dúvida também que a criança tem o direito à convivência familiar e também, ou se ela tiver num acolhimento, que ela esteja numa situação de garantia do direito à saúde também, né? E a única questão também que eu pedi foi que a entidade fizesse, então, um relatório bem circunstanciado, né? E se por acaso a criança fosse para terceiros, não para a família de origem, né, nuclear, que fizessem uma avaliação das condições dessa casa. Qual seria o impacto de uma outra criança, não é? Naquele momento, né? E quando a gente não sabia. E a gente tinha a leve esperança de que isso ia ser por 15, um mês, né? Tanto que eu pedia as guardas, comecei pedindo por 60 dias, aí eu já ampliei para 90 para dar uma gordurinha, assim, um tempinho, né? E aí eu peticiono nos pedidos de acolhimento, eu faço as petições, caso por caso, explicando cada uma das situações, né? E assim foi feito. Então, nós ficamos assim na primeira semana fazendo esses estudos, né? Enquanto isso, e aí a gente já pensou as outras hipóteses, né? Depois nós vamos ver a readequação dos serviços, quer dizer, quais serviços que vão ficar com um número menor de servidores, de funcionários, então como é que vai se readequar esses horários.
E aí Campinas tem uma particularidade, porque como a grande maioria dos serviços são cofinanciados, então tem questões trabalhistas também envolvidas, então não tem assim uma coisa que a gestão possa intervir muito assim radicalmente. Todo serviço vai fazer assim, né? A gente tem que também respeitar as particularidades do serviço. E então eu falei, bom, então aí a gente vai, então primeiro vamos tentar, né? Então o mês de março praticamente foi isso. Nós fizemos os pedidos, a juíza foi deferindo, né? Um ou outro pedia para complementar uma coisa ou outra, mas assim 90% dos pedidos foram deferidos de plano, assim, né? E as crianças foram então para essas famílias, e ainda depois a Zezé vai falar um pouquinho mais, mas assim a enorme maioria ainda está lá, né? Nessas famílias. E eu fiquei muito satisfeita. Eu sou meio chorona, sabe, gente? Sou meio emotiva, essas coisas mexem comigo como se fosse filho da gente, né? Que eu falo assim, não pensa que essas crianças estão sem ninguém, porque eles têm a mãe aqui para cuidar, né? Quem dera, mas enfim. Então, aí na Páscoa, a outra companheira nossa, a Vera, me mandou fotos das crianças nas famílias, né? De algumas crianças nas famílias. E assim, eu começava a chorar aqui, porque a gente já está mais fragilizado também, né? Eu estou longe dos meus filhos, enfim. Hoje faz exatamente 60 dias que eu não vejo meu filho. Então, assim, e aí você vê a carinha dos meninos, sabe? Uma com um ovinho de Páscoa abraçada na cuidadora, né? Que a recebeu. Um menino que tem aí uma trajetória de vida muito triste, também feliz, jogando truco com os filhos ali da família, né? O baralho ali na família, os olhinhos deles brilhando, sabe? Porque é uma coisa que quem frequenta serviço de acolhimento, sempre eu noto, né? Eles têm aquele olhar triste, né? Às vezes meio assim, sem brilho, né? E você vê a felicidade dessas crianças, que agora também nós temos que pensar, como disse a Jane, bem falado, né? Na volta, né? Quer dizer, qual vai ser agora o próximo passo, né? Como é que vai ser esse retorno quando houver, né, esse retorno. De outra parte também, a gente insistiu para que não se perdessem os vínculos, principalmente daqueles que estavam já em fortalecimento com a família biológica, com as visitas e tudo mais, né? Então, eu sei que, pelos relatórios, né, que eu recebia, têm sido feitos os contatos, ainda que virtualmente, né? Com as crianças e os adolescentes. Em todas as residências de que as crianças voltaram, eles me mandaram esse estudo, essa avaliação. Em alguns, os serviços, principalmente para as famílias de origem, os serviços forneceram cestas básicas de material de higiene, álcool gel, álcool, né? Para que a criança pudesse ficar também em segurança, porque não é só a questão, a nossa ideia era dar uma liberada nos serviços, até também pensando na possibilidade dos servidores adoecerem, porque eles vão, né, ainda que não estejam em grupo de risco, fica esse deslocamento, pega ônibus, transporte público, tem contato com outras pessoas, nós estamos todos em risco. Só quem tiver mesmo a capacidade, a possibilidade de ficar na sua casa, mas os que têm que sair para trabalhar estão em risco, né? Então, isso. Também os serviços se organizarem de alguma forma para que pode acontecer, e nós estamos tendo acolhimentos novos, né, nesse período. Então, pode acontecer de existir um contágio com alguém que chegue, né, no serviço. Então, nós temos que ter um espaço dentro do serviço para que você possa ter uma criança em isolamento, se for o caso. Até agora, graças a Deus, pelo menos para mim, não chegou a notícia de que tenha tido alguma situação de doença, tanto das crianças quanto dos servidores, né, dos funcionários. Então, foi assim, a gente ficou...
E aí, qual foi a nossa surpresa? Que depois que a gente pensou tudo isso e tal, vem uma recomendação do CONANDA, vem a recomendação do CNJ exatamente no sentido do que a gente estava fazendo. Quer dizer, vamos rever todas as medidas de acolhimento, né? As que conseguirem sair, quer dizer, é meio óbvio isso, só que não tinha normativa, né? Então, assim, eu estava num processo de convencimento muito grande, as minhas petições eram para convencer mesmo o juízo, não tem nenhum problema, não teria, mas né, pode acontecer, né? Alguém contestar, os próprios genitais, né, das crianças poderiam recorrer dessa decisão da gente. Então, eu tinha que fazer uma coisa muito bem, bem fundamentada, né? E aí depois ficou fácil, porque aí eu estava seguindo já as normativas que foram surgindo, né? Então nós ficamos assim bem felizes, né? Também uma outra situação que aconteceu nesse período e que eu acho assim importantíssimo esse estreitamento com a rede, né? Que a gente trabalha, eu tenho bem firme essa ideia de que a gente trabalha numa questão, assim, numa horizontalidade, nós não temos uma coisa hierárquica entre Ministério Público, Judiciário e a rede de serviço, a rede de proteção e o sistema de garantia de direitos como um todo, né? Mas nós conseguimos evitar um acolhimento que foi também uma ação muito linda, que foi também muito emocionante, né? De um neném recém-nascido, que a mãe, também a mãe bem nova, já tem uma primeira criança acolhida e que, num primeiro momento, alguns atores da rede pensaram no acolhimento. E aí eu recebi um relatório da assistência social da maternidade dizendo, olha, a mãe está com um vínculo muito bom, está amamentando a criança e o bebê está com um probleminha lá de saúde, que eu não lembro o que era, e que nesse momento o melhor para ele é o leite materno, e que está sendo oferecido 24 horas pela mãe. Então, eu comecei até a fazer o pedido, assim, não, pedir o acolhimento, porque já tem isso aí, a mãe agora mora num lugar complicado, né? Mas, assim, meu coração estava pesado, sabe? A coisa não é uma ação tão fácil, né, que a gente faz, assim, tá tendo pronto o modelo, fácil no sentido de escrever, né? Aí eu falei, puxa, mas eu falei, não está certo isso, como é que eu vou? Eu fiquei pensando na hora que alguém fosse lá no hospital cumprir essa ordem de busca e apreensão. Então eu falei, como é que a gente vai tirar um bebê do peito da mãe? E tirar o leite materno dessa criança, que é o que ela precisa agora no momento para a saúde dela, né? E colocar numa família acolhedora, que aqui ia ser muito bem cuidada, mas não é a mãe, né? Aí eu chamei a Zezé de novo e falei, olha, nós estamos com esse problema aqui. Aí juntamos a rede, aí juntamos todo mundo. CREAS, o Centro de Saúde, e eu falei, olha, a gente resolve, não vamos acolher. Só que essa mãe precisa ser cuidada, né? O que a Jane bem falou, quer dizer, nós temos que cuidar do cuidador. E ela também é uma menina bem novinha e adulta já mais nova e que também foi descuidada, né? Nunca foi cuidada. Falei, então a gente precisa ter gente todo dia lá, né? Pelo menos nessa primeira semana. E a gente teve uma certa sorte porque teve muito feriado em abril, né? Então a nenê nasceu entre 2 feriados, então ela conseguiu, e com esse probleminha de saúde, ela conseguiu ficar na maternidade bastante tempo, e sem visita, sem a interferência da família, então só com a rede ali da maternidade, cuidando da mãe já, né? E aí, assim, a última reunião que a gente fez semana passada, a menina está muito bem, a mãe está super bem cuidada, vai continuar, os acompanhamentos vão continuar, claro, porque a gente sabe que, né, uma coisa é o bebezinho pequenininho enquanto está mamando na mãe, outra coisa é depois que precisar de outros cuidados, né? Mas isso foi assim, de um certo ponto, eu até falei para a turma outro dia, essa pandemia serviu para a gente mudar um pouco o formato das coisas. Então,
ficou muito mais ágil, porque com o WhatsApp eu fico 24 horas e a gente se conecta e pelo Skype, reuniões, então assim a rede se junta praticamente a qualquer hora, né? As informações elas vêm com mais facilidade. Quando precisa ir para o judiciário, aí sim a gente tem que seguir as regras, a burocracia, enfim, não é bem burocracia, a formalidade, porque tem que ficar registrado, mas entre nós fica uma coisa bem fluida, assim, né? Bem rápida, né? E então a gente está agora, nesse momento também, estamos com uma outra situação de acolhimento ou não, e tá muito interessante assim essa dinâmica, como que a gente pode usar. Estamos aprendendo a usar a tecnologia, às vezes entra som, às vezes não entra imagem, às vezes atrasa, enfim, mas no geral a gente está se dando bem, né? E, infelizmente a gente não tem uma criança para ajudar a gente, porque eles dominam, né, super bem, mas a gente está se virando. E a ideia é não se acomodar, porque você fala assim, eu não posso fazer porque o serviço não tem, sei lá, uma internet. Então, vamos dar internet para o serviço. Porque isso é o que a gente percebeu, essa questão do teletrabalho, a questão desses videoconferências, essas lives, isso veio para ficar, né? Nós não sabemos quando nós vamos ter a nossa vida, a vida normal, digamos, a vida de antes, nós não vamos ter nunca mais, porque sempre vai ter o risco, o medo, né? Eu fico pensando, às vezes, fazendo uma comparação com o vírus da AIDS, até hoje, há quantos anos ele está por aí, até hoje não teve vacina, nem tem alguns remédios que prolongam a vida, mas que cura a doença não. Então, assim, parece que o coronavírus é mais fácil, ele já é mais conhecido, já tem alguns remédios para outros tipos. Então, vamos ter essa esperança. Agora, de toda forma, por exemplo, o nosso trabalho do Ministério Público, do Ministério Público ainda não, mas do Judiciário já foi prorrogado o teletrabalho até 1º de junho, né? Então, a gente tem mais um mês que vai estar assim, sem as audiências presenciais, sem poder se reunir. Nós tínhamos muita coisa planejada, nós tínhamos um encontro mega que a gente ia fazer para discutir casamento infantil, já estava a rede toda organizada, não vai acontecer mais. Se acontecer, vai ser virtualmente, porque quando que a gente vai ter coragem de juntar 200, 300 pessoas numa sala de novo, né? Então, eu sou otimista, eu vejo a coisa com otimismo, né? E a nossa experiência aqui em Campinas, singela, uma coisa muito simples, a Zezé vai detalhar mais agora depois para vocês, mas ela foi muito, para mim, foi uma experiência, um aprendizado de se ver como que a gente tem ferramenta na lei. Nós temos o ferramental, o Estatuto da Criança e Adolescente nos permite isso, né? A gente tem que ter criatividade e não é boa vontade, a gente tem que ter comprometimento, né? Saber qual é o direito da criança que está sendo violado naquele momento, qual que é o mais importante e ter que ser criativo. Se o caminho não tem, nós vamos fazer esse caminho, né? Os militantes eu não gosto muito dessa palavra, mas quem atua, né, como eu, que venho do Código de Menores, na área do direito da criança, a gente sabe que nós fomos bandeirantes, né? A gente foi abrindo picadas e caminhos onde não tinha, né? Você foi criando todos os serviços, os programas, os projetos, e ainda há muito mais. Cada hora a gente... Mas por que a gente não pode fazer isso? Então, assim, a pergunta não é por quê, né? A pergunta é por que não? Né? Por que não pode fazer assim? Por que não? Porque nunca foi feito. Ótimo, então vamos começar a fazer agora. Se está dentro da lei, claro, né? Dentro daquilo que é possível, né? Dentro da lei, da legalidade. Nosso limite é a lei, né? Pelo menos para mim é isso aí. Então é isso que eu queria falar, passar a experiência, né? Agradeço muito novamente, Sandra, muito obrigada. Imagina, doutora Andréia, nós é que agradecemos e eu vou repetir várias observações aqui que a gente recebeu no chat. A sua fala é comovente, é muito sensível e
E, assim, vindo da promotoria, eu acho que é um alento para a gente, né, nesse momento. E acho que você falou 3 palavras que são muito importantes, né? A gente não faz nada sem comprometimento, sem boa vontade, sem sensibilidade. Então, muito obrigada e parabéns. E tem 2 perguntas que eu acho que são bem interessantes. Uma questiona assim, o que fazer, como é que a gente lida com as crianças que, né, nesse período de pandemia estão indo para a casa de servidores, enfim, estão sendo alocadas em algum lugar, e como é que faz para retornar elas para o acolhimento institucional? Como, se vocês já estão pensando nessa situação? Então, é o que eu falei, a gente está vendo agora a página 2, né? Eu costumo me preocupar com as coisas quando elas acontecem. Agora, a gente tem que se planejar. Nós temos, eu não vou mentir, que a gente tem uma ligeira esperança de que, de repente, esse convívio, essa vínculo que se formou, não é? Resulte num apadrinhamento afetivo ou numa guarda, uma coisa assim que seja um pouco mais permanente, né? Que se tiver que voltar, né? A criança foi muito bem, isso também eu não falei, mas a gente fez questão de pedir para os serviços que explicasse para as crianças os motivos pelos quais elas estavam saindo do serviço, para não criar expectativas, porque esse era o grande problema, é você criar uma expectativa, né, de que ela está indo para uma família. Não é isso, ela está indo para um outro lugar para continuar o cuidado. Tanto que aquelas que estavam em vínculo com a família biológica continuam com esses vínculos nos lugares onde elas estão agora, né? Continuam com esses contatos nos lugares onde elas estão. Agora, se tiver que voltar, que seja, a gente vai ter que pensar assim, uma coisa muito bem, que não seja traumático e que seja também também outra coisa. A criança só foi para casa, para as casas que elas foram, quando não eram para as famílias, com a anuência das crianças. Então, assim, elas só foram para aquelas casas que, não, é de interesse deles também. E tem um grupo de irmãos que foi um menino pequeno, os demais eram todos já, ou muito criança, bebezinhos, ou então a maioria já, assim, sei lá, 10, 12 anos, quer dizer, crianças que estavam perfeitamente entendendo o que estava acontecendo. Né? E que então a gente espera que nesse segundo momento de volta, né, de retorno, se houver, e que muitos vai haver, né, a gente sabe, que isso também seja trabalhado. Né? Talvez a gente vá ter que daí pensar uma outra forma. Né? Muito obrigada, doutora. Outra questão que colocaram, se vocês têm alguma recomendação para lidar com as crianças especiais, né? Porque muitas não estão podendo sair dos abrigos, das instituições para irem para tratamento, e nem sempre as instituições têm profissionais especializados para tratar com essas crianças. Como que vocês estão fazendo aí na comarca de vocês, em Campinas? Tá. Ô Sandra, se eu puder deixar essa pergunta para a Vera, para a Zezé ou para a Jane Combinado. responder, tá bom? Porque eu, Tá sinceramente, ótimo. assim, para mim só chega quando Tá tem ótimo. problema colocado, entendeu? Tá bom? Claro. Muito obrigada. Então, agora eu vou convidar a Maria José Jeremias, que é coordenadora da Proteção Especial de Alta Complexidade de Campinas. Obrigada, Maria José, por estar aqui com a gente. Boa tarde, Sandra. Boa tarde a todos que estão conosco. Eu quero inicialmente agradecer o seu convite para participar dessa live. Me sinto muito honrada e de estar com parceiras como a doutora Andréia e como a Jane. A Jane, uma das pessoas que contribuiu e contribui para a minha formação profissional, e a doutora Andréia, que tem sido realmente uma grande parceira, tanto da rede da alta complexidade, quanto da proteção básica, da média complexidade. Como ela mesma já disse, ela tem estabelecido com os profissionais de Campinas uma relação de horizontalidade. Isso tem sido muito importante para nós. Ela me deixou agora numa saia justa, que eu vou tentar depois responder a uma das perguntas que foram feitas a ela, né, doutora Andréia? Mas, enfim, muito já foi dito do trabalho que nós vimos desenvolvendo aqui em Campinas,
nesse período de pandemia, mas é importante que o trabalho só tem tido êxito porque ele já era construído anteriormente. Vou tentar explicar isso, né? Como é que Campinas tem se organizado. Nós já vimos trabalhando o reordenamento dos serviços de acolhimento já desde 2007, quando foi elaborado o plano de reordenamento pela Jane, que está conosco, e desde 2008 nós vimos colocando em prática esse plano, de modo que nós temos diferentes modalidades de acolhimento institucional, acolhimento familiar e também o serviço complementar de apadrinhamento afetivo. Estou dizendo isso porque essa forma de organização e essa diversidade permitiu agora a gente trabalhar com um pouco mais de tranquilidade nesse momento de pandemia. Quando nós começamos esse trabalho todo de reorganização, nós já pensamos também na questão do acolhimento dos bebês. Então, Campinas tem, já desde 2012, um grupo de trabalho chamado GT Maternidades, que elaborou um protocolo que tem fluxos e procedimentos para evitar o acolhimento de recém-nascidos. Então, esse grupo de trabalho e esse protocolo, ele já funcionava e tem funcionado ativamente agora, por isso que foi possível, por exemplo, nesse caso que a doutora Andréia citou, do recém-nascido há 2 semanas atrás, foi possível nos articularmos rapidamente e pensarmos a partir dos fluxos desse GT Maternidades e evitar, assim, o acolhimento desse bebê e queremos que isso não venha realmente a ser necessário futuramente, né? Campinas tinha, naquele momento do início da pandemia, aproximadamente 380 crianças e adolescentes em acolhimento. E quando nós começamos a nos desafiar a pensar ações para diminuir a circulação, tanto de crianças quanto de profissionais nos serviços de acolhimento, nós, então, conversamos com a doutora Andréia, e eu quero aqui já registrar o meu agradecimento às 2 grandes parceiras minhas de trabalho, que são a Vera Regina de Almeida e a Maria Raquel Nascimento, elas são apoios técnicos da autocomplexidade, estão comigo aqui agora, né, me dando suporte. E elas se desafiaram conosco a pensar, articulamos os coordenadores dos serviços de acolhimento, a quem eu também agradeço, porque nós trabalhamos exaustivamente, né? Houve dias em que 10 horas da noite, 11 horas da noite, e conversando pelo WhatsApp, doutora Andréia muito disponível, pensando como é que nós resolveríamos isso. E a própria Jane, que também ajudou a pensar as estratégias. Bem, enfim. Então, nós levantamos 43 crianças e adolescentes, naquele momento, que já estavam ou em processo de reintegração familiar, e que, nesse caso, poderia ser agilizado, né, o processo, parecer favorável à reintegração, na família de origem ou na família extensa. E que aí, então, nós precisávamos agilizar essas reintegrações. E tínhamos crianças e adolescentes já ligadas ao serviço de apadrinhamento afetivo. Então, elas já tinham padrinhos ou madrinhas afetivas que poderiam também recebê-las em suas casas. E, por fim, nós tivemos a identificação de alguns servidores públicos ligados ao abrigo municipal que também se propuseram a receber algumas crianças e adolescentes nas suas famílias. Então, houve um trabalho de, pelo menos, primeiramente, questionamento do que era possível ser feito. É uma questão, assim, que realmente nos desafia, porque ela vem junto com preocupações, com temores de se estávamos na direção certa, se essas crianças ficariam bem, sobretudo aquelas que iriam para a casa de funcionários ou para a casa de padrinhos, né? Então, havia muitas preocupações. E nós tivemos realmente que
nos debruçar sobre isso e confiar no nosso trabalho, confiarmos no trabalho da rede, porque nós acionamos, né, as redes da proteção básica, da média complexidade, que também já acompanhavam a essas famílias, que também já discutiam com os serviços de acolhimento a possibilidade de reintegração, no caso das famílias de origem ou das famílias extensas. Então, houve uma grande relação de confiança. E com os servidores públicos, que são 6 servidores do abrigo municipal que se dispuseram, também quero aqui agradecê-los, porque uma coisa é trabalhar com a criança no abrigo, a outra é abrir a sua casa para recebê-lo, né? E alguns receberam adolescentes tidos como de difícil comportamento, mas que tiveram a coragem, então, de abrir as suas famílias, as suas casas para recebê-los. Bem, então, no total, hoje, nós temos 43 crianças e adolescentes que passaram por esse processo de reintegração, 28 foram reintegrados na família extensa e na família de origem, 9 crianças foram integradas para padrinhos afetivos e 6 foram integrados em servidores. Vocês estão todos me ouvindo? Bem, como eu disse, a rede em Campinas é uma rede que tem as dificuldades, como eu acredito em todos os municípios, porém, todos se desafiaram. Nós acionamos o próprio gestor público, através, né, do Departamento de Operações de Assistência Social e da Secretaria Municipal de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos, que é a secretaria responsável pelos serviços de acolhimento, e dizer, então, que a secretária, como guardiã de todos os serviços de acolhimento, acreditou nessa proposta e se propôs a apoiar. Assim também a diretora do nosso departamento, a Silvia Brito. Conversamos com o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, explicando a proposta, e o Conselho se prontificou a, se necessário, inclusive, pensar formas de liberação de recursos para esse momento de pandemia. E eu quero dizer que eu tenho também a honra de ser membro da diretoria executiva do CMDCA, nessa atual gestão. Então, a minha participação no Conselho possibilitou esses diálogos. Discutimos os casos todos, com também os conselhos tutelares, com o GT Interproteções, que é um grupo de trabalho que discute os casos, né, nos territórios, enfim. E buscamos parceiros para que as famílias que fossem receber essas crianças tivessem um suporte. Se apresentaram como parceiros a Fundação FEAC, que tem fornecido às famílias de origens um cartão, um valor de R$200, e as famílias podem utilizar esse cartão para compra de alimentos ou compra de material de higiene e receberão esses cartões por 5 meses. Também tivemos um outro parceiro, que é a Bolsa de Valores Humanos, uma organização social aqui de Campinas, que fez uma campanha de arrecadação de alimentos e tem fornecido, então, cestas básicas e kits de material de higiene para cada uma das famílias e também para os servidores que acolheram essas 43 crianças e adolescentes. Um grande desafio nosso era como fazer o acompanhamento dessas crianças. E tem sido bem sucedido, né? Acho que a Jane já tinha falado, os acompanhamentos têm ocorrido presencialmente, no caso das famílias que não têm acesso à internet, ao WhatsApp, então as equipes técnicas fazem o acompanhamento presencial, também por videochamadas, tanto o profissional de referência daquela criança e adolescente tem feito o acompanhamento dessa forma, como também tem sido possível manter o vínculo das crianças com as suas famílias de origem através das videochamadas. Então, tem sido um trabalho estreito, talvez até mais estreito do que quando era presencial, né?
É claro que em alguns casos se faz necessário que seja presencial. Não temos tido grandes dificuldades quando rapidamente o profissional identifica e intervém, seja dando orientação para a família que recebeu aquela criança, e até mesmo a criança e o adolescente foram orientados a entrar em contato com os profissionais se tivessem alguma dificuldade, se não se adaptassem à família, se quisessem retornar ao serviço de acolhimento. Isso aconteceu já, nós tivemos o retorno de 2 adolescentes que pediram para retornar ao serviço de acolhimento. Não houve grandes problemas, apenas eles não se adaptaram àquela família, embora, como a doutora Andréia disse, antes de ser feita a integração, eles também participaram, conversaram e decidiram junto com as equipes que queriam ir para aquela família. Então, isso está sendo de uma maneira tranquila, bem trabalhada, posso dizer dessa forma, né? E já os serviços já estão também identificando outras famílias de origem que são possíveis de ser feita a reintegração, ou mesmo padrinhos afetivos que também estão se disponibilizando. Então, esse processo ele continua e nós esperamos, né, que tenhamos resultados bem favoráveis nesse trabalho. Alguém perguntou como é que se trabalha com as crianças que têm deficiência. Eu diria que nós não temos uma resposta pronta para isso, né? Nós não temos uma forma. O que é necessário que os profissionais tenham sensibilidade, estejam abertos a identificar essas situações, conversarem com as crianças, conversarem com a rede que as atende, tanto quanto possível manter o atendimento, sobretudo para a criança que tem alguma deficiência, a quebra da rotina pode ser muito prejudicial. Então, sendo possível, e tem sido possível, a rotina para essas crianças tem sido mantida. Obviamente que algumas coisas elas não têm podido fazer, não estão podendo ir à escola ou às instituições que as recebem, né? Mas o abrigo acasalar tem que se desafiar a tornar, nesse período de isolamento social, o seu ambiente aconchegante, acolhedor, como sempre. Não é só agora, não é? Tem que ser sempre dessa forma. Agora, nosso desafio é maior. Mas como todas as crianças do mundo estão enfrentando essa pandemia e todos nós nos desafiando a pensar e buscar estratégias, o serviço de acolhimento não é diferente. Eu penso que, de momento, estou falando tudo, né? A gente fica muito feliz, principalmente, porque as crianças que puderam sair estão tendo a oportunidade de ter uma convivência familiar, em muitos casos, diferente da que elas tinham antes, né? Seja porque voltaram para sua família de origem, mas uma família que está agora reorganizada, uma família que está acompanhada pela rede da alta e da média complexidade, ou seja porque estão com padrinhos afetivos ou com servidores públicos que estão também mostrando para elas um outro modelo de família. Então, eu creio que o ganho é muito grande para todos os envolvidos. No momento do retorno, nós vamos pensar com bastante carinho também. Vai nos desafiar, com certeza. Algumas crianças vão, quem sabe, chorar na hora de retornar? Eu acredito que sim. Mas se isso acontecer, é porque quem as recebeu fez um bom trabalho. Quem as recebeu amou, acolheu, ao ponto da criança não querer retornar. Mas nós acreditamos que o vínculo afetivo, assim como na família acolhedora, ele nunca traz prejuízo, ele sempre vai trazer crescimento, sempre vai ser um ganho na vida daquela criança, daquele adolescente que recebeu esse afeto, que recebeu essa possibilidade de convivência familiar. Eu quero encerrar aqui a minha fala, agradeço mais uma vez as minhas apoiadoras técnicas, a Vera, a Raquel, os coordenadores dos serviços de acolhimento, a doutora Andréia, pela sua
excepcional horizontalidade com a rede, a Jane, que tem pensado junto conosco, né, nos desafiado a pensar, e aos meus colegas da Secretaria de Assistência Social, que também pensaram, pensam, ouvem as ligações que a gente faz, né? Um troca, um sugere o que pode ser feito. Então, quero agradecer a essa rede e dizer que nesse tempo de pandemia, em que todos nós estamos em vários momentos fazendo teletrabalho, as nossas famílias estão envolvidas com o nosso trabalho também, né? Participando de uma rotina que é muito estressante, que para nós já se tornou até comum, mas para nossa família não era. Então, eu acho que os nossos familiares também precisam ser cuidados, e eu quero agradecer a minha família e as famílias aqui de cada um de nós envolvidos, né, que estão também participando ativamente das videoconferências, das reuniões que nós fazemos de casa, que estão se inteirando dessa realidade difícil com a qual nós lidamos, mas que faz parte das nossas vidas, né? Senão nós já teríamos saído fora há muito tempo, mas cada vez nos envolvemos mais. Então, muito obrigada a todos vocês. Muito obrigada, Zezé, como é carinhosamente chamada por todos. Fala linda. Teve uma pergunta aqui que pode ser para a Jane ou para você, perguntando como lidar com a relação das crianças com os idosos, né, nesse momento de Covid, já que é tão importante o contato pessoal e são os dois grupos que não se recomenda, né, estarem juntos. Que recomendações vocês estão fazendo aí em Campinas para lidar com essa situação? Bom, você quer responder primeiro, Jane, ou eu? Eu acho que eu vou responder, quer dizer, vou tentar. Eu diria que, para ser muito sincero, a gente não tem discutido muito essa questão, e eu acho que é uma pergunta que nesse momento se apresenta como um desafio para pensarmos, não é? Algumas dessas crianças foram para casa, sobretudo as que voltaram para a família de origem, em que elas vão se relacionar com seus avós, com seus tios, e aí a orientação deve ser a mesma que todas as famílias hoje no Brasil e no mundo estão tendo de orientação, né? O cuidado, é claro que nós estamos falando, na maior parte, de famílias pobres, e aí acreditarmos que todos estão usando máscaras, que todos estão evitando o toque, talvez seja a ilusão da nossa parte. Mas a orientação é dada. Portanto, nós precisamos orientar as famílias a como se cuidarem, a como se prevenirem, mas o amor tem que prevalecer, né, gente? As relações não podem ficar frias. E aí eu vou falar um pouco de mim, que nesses dias, quando necessito sair às ruas ou ir pessoalmente ao meu local de trabalho, eu vou de máscara. E quando eu passo por alguma pessoa na rua, eu sorrio, ainda que a pessoa não vai ver o meu sorriso, porque eu estou com a máscara. E eu pensei que o nosso grande desafio é sorrirmos com os olhos, né? Aprendermos a nos expressar de outras formas. É dizer bom dia, dizer boa tarde, dizermos boa noite, para não nos esquecermos de que somos seres humanos. Isso tem falado muito comigo, né? Algo que eu tenho refletido, nós não podemos esquecer que somos humanos. Eu convivo com 2 bebês atualmente, meus sobrinhos netos, então eu não me considero idosa ainda, né? Estou a caminho de me tornar idosa, mas me relacionando com 2 bebês. E que às vezes o maiorzinho vem e abraça e beija, e o quanto é difícil nós colocarmos a distância, principalmente quando acabamos de chegar da rua, quando acabamos de chegar do trabalho, é algo que nos desafia. As famílias, portanto, que nós trabalhamos, vivem esse desafio. O que nós temos que dizer a elas é orientá-las com relação aos cuidados que devem ter de prevenção, mas, ao mesmo tempo, reconhecer que
são seres humanos e que estão sentindo necessidade de toque, de afeto e de carinho também. O mesmo para as crianças que estão nos serviços de acolhimento na relação com os funcionários. Os funcionários são orientados a ficarem de máscara, determinados cuidados, eles precisam usar as luvas, mas não, precisam também ainda encontrar uma forma de transmitir afeto, de transmitir um sorriso, de transmitir humanidade para as crianças que eles estão cuidando, né? Eu diria que eu, pelo menos, não tenho uma resposta pronta a essa pergunta, mas creio que juntos nós vamos encontrar respostas e soluções para essa questão. Muito bom, Zezé, muito obrigada. Eu gostaria de saber se vocês têm perguntas uma para as outras, para a gente poder encerrar a nossa live. Jane, Andréia, Zezé, se vocês querem fazer alguma pergunta. A Jane tem, parece. Eu vejo que não tinha uma resposta, né? Ela tinha toda a resposta, né? Eu acho que ao mostrar essa afetividade sempre presente, essa coisa maravilhosa de aprender sobre com os olhos, né? Eu acho que é isso que faz a gente cada vez mais unidos diante de um desafio tão novo para todos nós, né? Eu acho que nenhum de nós tem uma resposta pronta para nada, mas juntos a gente tem encontrado respostas. E acho que é isso, né? Nós precisamos viver um dia de cada vez, e nós conversávamos essa semana um pouquinho, nós quatro, né? E nós falávamos sobre a maturidade do sistema de garantia de direitos. A Zezé mostra todo um processo de mais de 10 anos de trabalho que, numa hora como essa, tem que se revelar, e o sistema de garantia de direito tem que mostrar essa maturidade, não só para o período em que nós estamos vivendo, mas para o retorno, porque ainda vai exigir muito de nós. E acho que essa horizontalidade, né, que hoje é a palavra correta de um sistema, né? Sistema de garantia de direito tem que ter horizontalidade, e nós não podemos perder o foco para quem que nós trabalhamos. E acho que quando a gente fala isso, para mim vem muito o nosso compromisso, né? É importante que nós, profissionais, façamos valer o nosso compromisso ético com essa população, né? No sentido de manter e garantir esses direitos, né? Bem como eliminar qualquer que seja a barreira social que impede, né, a experiência dessas crianças, dessas famílias, né, e uma participação com equidade. Então, esse é o nosso trabalho, a gente está sempre unido, né, nesse sentido de garantir o melhor interesse da criança e do adolescente. Então, vamos nos juntar mais, né? Vamos juntar não só no município, fora do município. Eu estou aqui, estou vendo que alguém da França falou, tem alguém aqui de Luanda falando. Então, eu acho que assim, nós estamos unidos. Como eu falei, o vírus é sistêmico e a solução tem que ser sistêmica também. A nossa experiência pode contribuir com o outro país, o que o colega do outro país fala, o nosso estado, a nossa cidade. A verdade é que nós precisamos nos unir, né? E que a gente nunca perca o foco do melhor interesse, então, desse cuidado que nós temos. E lembrar cada vez mais, eu acho que eu não poderia deixar de dizer o quanto o nosso país precisa incentivar melhor os serviços de família acolhedora. Situações como essa mostram claramente que nós não podemos ter números grandes de crianças em instituição, e o quanto a comunidade e as famílias ela está posta no desenho constitucional. Então, nós precisamos que o desenho constitucional realmente ocorra, né? E que as famílias acolhedoras tenham o maior incentivo do Estado para que ela possa se apresentar, né, nesse cuidado com as crianças. Sandra, muito importante, Jane. Só fala, Andréia, por favor. Então, para encerrar, né? Uma coisa que eu queria falar era assim, que a gente está trabalhando com o conceito da prioridade absoluta, com a questão da urgência, porque
como diz a Gabriela Mistral, né? O tempo da criança é agora, né? Mas não tem pânico, sabe? Ninguém está fazendo a coisa, vamos pegar, não, sabe? É como eu falei, às vezes é muito calma, ela tranquiliza a gente, mas eu também estou tranquila. Então, assim, nós temos o ferramental, a gente sabe cada um exatamente qual é o seu papel dentro da engrenagem, dentro do sistema de garantia. Então, não tem aquele pânico, sabe? Aquela coisa, ah, vai morrer, ah, vai acontecer. Não, não tem. E se acontecer alguma coisa, a gente vai achar a solução correta. Não é, quer dizer, é tudo assim, como a Zezé falou, é verdade. A gente trabalha e está interessante também, porque eu não sei vocês, mas aqui os horários estão assim, não tem mais aquela rotina de horário, né? Então, ficar trabalhando até 2 horas da manhã é natural, é a hora que dá para fazer, é a hora que deu para arrumar, entendeu? Eu tô, como eu falei, eu tô aqui em casa sozinha, só eu e marido, meus filhos não estão. Então, assim, aí ainda que tivesse, a gente ia, né, dar um jeito. Mas eu acho que tem que ter assim, o comprometimento, o profissionalismo, o entendimento da situação e qual é a solução. E uma vez que encontrou a solução, a gente traça os caminhos, mas sem pânico, sem atropelo, sem aquela coisa assim atabalhoada que às vezes em outras a gente percebe, né? Às vezes assim as pessoas com muita põe máscara, tira máscara, sai para a rua, não sai para a rua, vai comprar. Né? Quer dizer, a gente não pode entrar nisso, sabe? Sob pena de comprometer o serviço, o trabalho da gente. Né? Era isso. Eu gostaria de acrescentar, Sandra, porque em algum momento foi perguntado sobre os funcionários nos serviços de acolhimento, né? Nós temos hoje 8 funcionários de todos os serviços de acolhimento que estão afastados porque fazem parte do grupo de risco, e temos um funcionário que está afastado por estar apresentando sintomas. Não há confirmação de que seja Covid, mas foi melhor, então, por prevenção, afastar essa pessoa, né? De modo geral, então, todos os serviços conseguiram, com essa ação, diminuir um pouco a circulação, tanto de adultos quanto de crianças e adolescentes. Temos ainda um serviço que é para 2 serviços para jovens, que são as repúblicas, que acolhem jovens de 18 a 21 anos, que também estão envolvidos nisso. Esse serviço também foi contemplado com cestas básicas que estão atendendo a famílias desses jovens, e um grande desafio que é manter um jovem de 18 anos em casa, né, no isolamento social. Então, uma questão que a gente também vem conversando e que o serviço tem buscado ser muito criativo para conter os jovens ali acolhidos, né? Então, eu penso que é isso. O nosso trabalho é um trabalho de muito amor. Eu me sinto particularmente muito honrada e muito agradecida de poder trabalhar com a alta complexidade, uma longa data, na verdade, desde 93, mas de estar na gestão da alta complexidade nesse momento, para mim, é um momento ímpar, né? Um momento que nos desafia a vencer os nossos próprios medos, porque todos nós, em algum momento, sentimos medo também dessa pandemia, vencermos nossos próprios medos e sermos corajosos para podermos cuidar e proteger essas pessoas em formação, em desenvolvimento, que tem sido confiada a cada um de nós, né? Eu quero agradecer, então, por fim, mais uma vez a Sandra pelo convite, Jane, doutora Andréia, são nossas parceiras aí de todos os dias, e a Rede de Campinas, que é uma rede muito especial. Muito obrigada. Muito obrigada a todas vocês, Zezé, Jane, Andréia, por essa participação incrível, sensível, muito comprometida. E acho que todo momento a gente falou da importância da convivência familiar e comunitária e como isso está sendo, né? Claro que essas crianças precisam de atenção e cuidado. Sempre, agora, né? E em qualquer momento. Muito obrigada, agradeço a todas vocês. E agora vamos encerrar, então, a transmissão. Muito obrigada.